São Silvestre, Baía do Seixal, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, partida e chegada naturalmente neste cenário fantástico da Bahia. Imagens ao cair da noite e já lá vamos à distância principal de 10 km. Antes, no programa, contávamos com as provas jovens. Diversos jovens atletas vieram também experimentar o mundo da corrida e aqui temos a oportunidade de testemunhar dois desses campeões no momento da chegada. É a quarta edição da São Silvestre Baía do Seixal. Vamos então para a distância de 10 km, tudo pronto para a partida. Falavas dos 10 km, mas também das provas jovens e, na verdade, aqueles dois jovens mostraram ser bons amigos, para além de competidores. Uma imagem bonita no início da competição. De facto, uma prova que faz aqui o seu caminho. A quarta edição não houve em 2020, devido à pandemia. Muita animação, presença de conhecidas caras do mundo da música também à saída e um pelotão bastante extenso a lançar-se para esta caminhada que de facto percorre no vai e vem esta zona da Baía do Seixal, partindo exatamente do lado do Seixal, depois com uma passagem para o lado da Amora e o ponto de retorno, fazer com que a chegada se verifique no mesmo ponto da partida. Logo de início, manutenção de um ritmo interessante, com um dos favoritos a entrar logo em ação, André Costa, desta vez a representar a casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz, atleta da Armada, que tem tido excelentes prestações dos últimos 4, 5 anos, em termos de provas grandes, inclusive é da maratona, mas também a presença de um jovem, Rodrigo Freitas, um júnior nascido em 2004, atleta também ele do Benfica, e depois muitos outros bem conhecidos dos pelotões de atletas populares, como João Braga Deste, por exemplo, que estava aqui com a camisola do Vitória de Setúbal, Tiago Graça, etc., do lado masculino, também o vencedor do ano passado, Vinícius Tornistes Gandolfi, do Clube Pedro Pessoa de Atletismo, viria a ficar na 7ª posição desta feita, enquanto na frente, nitidamente e logo após a partida, André Costa e Rodrigo Freitas colocavam-se no comando, sendo perseguidos por Filipe Rebelo, João Braga Deste e Tiago Graça um pouco mais atrás. Tudo bastante definido nesse aspecto, mas como iremos ver, a prova estava longe de se encontrar resolvida por estes momentos, tendo algumas incidências decididas mais para diante. No lado feminino também tivemos rapidamente algumas das candidatas a colocarem-se em posições dominantes. Víamos primeiramente Inês Marques, que se encontra aqui de camisola azul, depois um pouco mais atrás Catarina Carmo, também ela do Clube Pedro Pessoa de Atletismo, Inês Marques a representar o clube organizador, o Alto do Moinho. E depois, mais para diante, íamos tendo Inês Rico, uma triatleta do Alhandra, e Tsenia Bugorova, uma russa de origem portuguesa para todos os efeitos, desde há tempos imemoriais a competir em Portugal. Numa altura em que fazemos uma passagem pela zona VIP para escutar Paulo Silva, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, autarquia anfitriã da competição. O Seixal é, sem dúvida, a capital do desporto popular. Temos a nossa Seixalida, mas temos muito mais organizações desportivas, como é o caso desta São Silvestre, com mais de 1.300 participantes. E mostrar a Baía à noite. Mostrar a nossa bela Baía à noite, a nossa bela aldeia natal, portanto, o cenário ideal para uma São Silvestre em grande. Estamos a acompanhar a quarta São Silvestre Baía do Seixal. Voltamos à estrada. Aqui está a frente masculina. Imagens para Rodrigo Freitas, o jovem benfiquista, portanto apenas com 18 anos de idade, que esteve nos Campeonatos da Europa de Turim, no cross. Não lhe correu muito bem, mas ganhou experiência. Foi 79º, ele tinha sido quarto nos Campeonatos Nacionais de Cross nos juniores, aqui nesta zona, precisamente do lado da Amora Velha, a 27 de novembro. Mas é um atleta, de facto, com muito bom estilo e com muito futuro. Se tudo recorrer com normalidade, que é evidentemente o que se deseja a este jovem muito concentrado aqui na perseguição ao André Costa, que por estes momentos tinha tomado o largo da competição e deixava mais atrás o Rodrigo e também o Filipe Rebelo, da Rantejo, a fazer uma boa prova, numa zona que ele conhece bem, e onde já esteve várias vezes na meia maratona do Seixal, e depois o João Braga Deste, também muito experiente, um militar e que é também triatleta, nascido em dezembro de 1985. Um pouco mais para trás, Tiago Graça, igualmente da Rantejo, André Alves do Belenenses, o vencedor do ano passado, Vinícius Gandolfi, Luís Brito, também da Rantejo, isto quando as imagens se centram agora no André Costa. André Costa que ganhou muito recentemente o troféu da Caparica
20 de novembro de 2022. Tinha sido quarto na corrida dos Sinos em Mafra a 3 de abril e foi conseguindo boas provas ao longo praticamente de toda a temporada, mas sobretudo no que respeita ao Campeonato de Portugal da Maratona, juntamente disputado com a segunda edição da Maratona da Europa em Aveiro, 24 de abril, quando o André Costa obteve uma excelente vitória com um recorde pessoal de 2 horas 24 minutos e 39 segundos. Portanto, campeão português da maratona, aqui neste cenário magnífico da Baía do Seixal, puxando pelos rivais e dando o ar de que poderia vir a ser o vencedor. Do lado feminino, no mesmo valia um pouco para a Ksenia Bugrova, recentemente quarta nos 10 km anexos à meia maratona dos Descobrimentos, em Lisboa, a 4 de dezembro, e depois de um 27º lugar, nestas mesmas paragens, no Campeonato Nacional de Cross na Amora, a 27 de novembro. E isto depois também de uma muito boa participação nos Campeonatos Nacionais de Estrada na corrida Famalicão Joano, onde alcançou o 10º lugar. Na perseguição mais próxima mantinha-se Inês Rico, a triatleta do Alhandra, que ainda recentemente foi quarta no Campeonato de Portugal de Triatlo no formato olímpico, prova disputada entre a Trafaria e a Costa da Caparica em 23 de outubro, e foi tendo bons resultados ao longo de toda a época, a começar pela Taça da Europa de quarteira no princípio do ano. Depois, Inês Marques vinha na companhia de Catarina Carmo. Inês Marques, uma especialista em várias coisas, sobretudo em trail, filha de uma antiga atleta, Amélia Costa, uma atleta que também conseguiu grandes vitórias no que respeita às distâncias ultralongas. E depois Catarina Carmo, a estreia aqui no Seixal, a 23ª dos Campeonatos Nacionais de Cross na Amora, a 27 de novembro. E voltamos à zona VIP da competição. Paulo Guerra fez uma vez mais a caminhada e apela para que todos voltem ou iniciem a corrida. Esse é o objetivo, né? Porque todos nós conseguimos correr desde que não tenhamos problema na estrutura, obviamente, seja de joelho, seja de coluna. Por isso, e a maior parte do pessoal, como há muita gente que não corre há muitos anos, alguns há 20 ou 30 anos que não correm, mas fazem algumas caminhadas e dizem que são pessoas ativas. E então, se nós introduzirmos pequenos percursos depois de um aquecimento, pequenos percursos a caminhar e a correr, eles conseguem ver que conseguem correr. Afinal, eu ainda não desaprendi a correr. E então, o movimento da corrida, como é tão natural e obviamente faz parte também de um momento em que se sentem bem a conseguir fazer uma coisa que não fazem há muito tempo, acabam por ganhar o gosto. E o importante é que as pessoas que façam, aquelas que consigam, independentemente da idade, fazer a transição da caminhada para a corrida. Porque obviamente há um benefício maior em termos cardíacos também, né? O impacto é muito importante para combater a osteoporose, nomeadamente no setor mais feminino, né? E por isso também essa introdução para que as pessoas de novo voltem a fazer a corrida, que é como digo, um movimento elementar e natural. Estamos a acompanhar a edição de 2022 da São Silvestre Baía do Seixal. Voltamos à estrada. Agora centramos-nos no Filipe Rebelo de Rantejo, o atleta que estava isolado na 3ª posição, aqui com experiência no Seixal, um local que ele conhece bem, portanto encontrava-se perfeitamente à vontade, e por trás um trio perseguidor, João Braga Deste do Vitória de Setúbal, o atleta que foi recentemente segundo nos 20 km de Almeirim, a 30 de outubro. Depois o Tiago Graça, a referência mais próxima à vitória no Grande Prémio das Galinheiras em Lisboa, a 12 de novembro. E ainda a presença de Nelson Cruz, um atleta que foi campeão nacional de cross de forma totalmente inesperada e de forma espetacular, não sendo um atleta a tempo inteiro, na altura bateu os profissionais mais cotados do atletismo português para a longa distância. As coisas modificar-se-iam na perseguição, enquanto na frente parecia tudo decidir-se a favor do André Costa, hoje um homem muito virado para distâncias maiores do que os 10 km, mas ainda perfeitamente capaz de, nesta distância, estar a render em pleno. Ele mantinha uma vantagem que se consubstanciou como constante em relação ao jovem benfiquista Rodrigo Freitas durante muito tempo. Pareceria que o homem da Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz iria levar mais um triunfo para a sua longa coleção, porque já em algumas maratonas, por exemplo, na de Lisboa, em 2019, esteve em plano de destaque nacional, na altura foi 12º, a 20 de outubro de 2019, como segundo melhor português. Depois disso já fez provas no estrangeiro, nomeadamente em Verona, e este regresso à maratona para o triunfo no Campeonato Nacional, efetivado em Aveiro. Houve um momento de junção entre o André Costa e o Rodrigo Freitas, não era totalmente definitivo esse reencontro entre os dois atletas. Depois, aqui, nesta parte mais velha da Baía do Seixal, muito típica e muito bonita, na verdade, onde íamos correndo sempre praticamente à beira de um dos braços terminais do Rio Tejo. Isto também no momento em que era apanhada a Inês Rico, tanto pela Inês Marques como pela Catarina Carmo, começava um pouco a queda da atleta do Alhandra nesta competição.
Numa altura em que escutamos também Aurélio Fernandes em representação do Alto do Moinho, a equipa da casa, instituição também envolvida na organização da São Silvestre Baía do Seixal. Portanto, esta prova é uma prova que nos orgulha muito, é feita num cenário único que é a nossa Baía do Seixal, tem um cenário maravilhoso e nós na coletividade apostamos nesta prova porque entendemos que tem um potencial enorme para crescer. E é fantástico ver esta animação. É fantástico ver toda esta gente, toda esta envolvência, é uma maravilha. E vamos então para o desfecho da competição. Nelson Cruz começava a entrar em dificuldade, o antigo campeão nacional de cross perdia contacto com João Braga d'Este nas imagens, no tático da Vitória de Setúbal, e não só também, com o Tiago Graça, e isso viria a afundá-lo cada vez mais, acabando por desistir. Fica assim a história do Nelson Cruz não conseguir um resultado que certamente a sua carreira mereceria até agora na Baía do Seixal. Filipe Rebelo mantinha-se aqui ainda sob pressão por parte do Braga d'Este e do Tiago Graça. E mais para a frente, houve um momento em que estavam lado a lado o André Costa e o benfiquista Rodrigo Freitas, o jovem benfiquista, aqui a apontar para um grande resultado nesta fase ainda de início de provas de estrada na sua carreira, já que ele, durante toda a época, esteve em grande destaque em provas de pista. É verdade que tinha sido sétimo juvenil nos Campeonatos Nacionais de Cross no ano passado, em Valdecâmara, no cross longo, a 28 de novembro. Mas este ano esteve em evidência nas provas de pista, que é de facto a sua grande base, sétimo no Campeonato Português Sub-20 nos 1500 metros, sexto nos Sub-20 também nos 3000, isto em Braga, na pista coberta, sétimo no Campeonato Nacional Português de Sub-23 nos 3000 obstáculos, a sua melhor prova, onde conseguiu 9:31:60 este ano, terceiro nos Campeonatos Portugueses de Sub-20 nos 3000 metros obstáculos e também nos 3000. Uma grande época para o Rodrigo Freitas. Parecia não ser uma época para acabar com uma vitória, porque entretanto o André Costa conseguia escapar outra vez. Do lado feminino, Ksenia Bogorova mantinha-se na frente, mas também não era uma situação definitiva. As duas vertentes mais importantes da competição acabaram por ter decisões tardias, decisões mais para o final, o que é sempre de bom tom para haver emoção até aos momentos decisivos. Nas imagens, Ksenia Bogorova, na companhia do Carlos Tiago, a procurar ainda manter alguma vantagem até aos momentos de decisão. Catarina Carmo começava a ceder aqui, a atleta que tem estado em distâncias de cross em boa evidência. O ano passado, 11ª no cross de Torres Vedras e 28ª no Campeonato Nacional de Cross Longo. Duas boas referências para o lançamento da presente temporada para uma atleta nascida em 1999. No final do ano passado, duas boas referências. Vitória na corrida do centenário da Federação Portuguesa de Atletismo, 12 de setembro, e, sobretudo, na perspectiva da prova de hoje, a primeira na São Silvestre do Seixal, a 8 de dezembro. Depois a fazer uma boa carreira também no que respeita a outras provas mais próximas deste evento. Neste último ponto de retorno, Ksenia Bogorova estava um pouco em perda, como já é mais ou menos visível pela passada da atleta que é licenciada em Neurociências e, de facto, tinha conseguido uma série de pódios a meio do ano de 2022, depois do 8º lugar na São Silvestre da Amadora, vitória na corrida de Salvaterra de Magos, segunda na corrida dos Sinos, primeira na corrida da Imprensa Casa da Moeda, primeira na ultramaratona Melides de Troia e primeira também no Bimbo Global Race em Lisboa, 25 de setembro. Ksenia Bogorova procurava mais uma vitória, mas estava escrito que não iria ser o caso na Baía do Seixal. Parecia estar escrito ao invés para o André Costa. Acima e abaixo, André Costa foi ficando lado a lado com o Rodrigo Freitas e voltava depois a destacar-se um pouco. Aqui talvez parecesse já não haver tempo para as coisas virem a mudar, mas o Rodrigo não deixou de acreditar até a final. Ele que foi o segundo júnior português em 5.000 metros em 2022, com 14 minutos, 42 segundos e 40 centésimos. Marca feita em Faro a 14 de maio e depois 9:31:60 para os Campeonatos Nacionais de Leiria nos 3.000 metros obstáculos. Foi o terceiro júnior português nessa disciplina. E Portugal bem precisa de atletas nos 3.000 metros obstáculos, agora que vai ter uma nova geração capaz de bater o recorde nacional. Cenário da chegada, do lado do Seixal, tudo preparado para acolher os grandes vencedores desta prova, de facto, muito bonita e que marca sempre o final do ano no que respeita a corridas populares. O Rodrigo Freitas tem um final fabuloso que deixa verdadeiramente alegre o jovem atleta benfiquista, triunfador em 31 minutos e 41 segundos, adiante do campeão nacional de maratona, André Costa, 31 minutos e 47 segundos. Filipe Rebelo foi o terceiro, o homem da Rã de Porto fez 32 minutos e 13 segundos. Seguiram-se em quarto lugar João Braga d'Este, quinto Tiago Graça, sexto André Alves, sétimo Vinícius Gandolfi, oitavo Luís Brito.
Bem, esta prova foi incrível. O ambiente que sentia durante a prova era uma coisa indescritível, o que me permitiu motivar durante a corrida e conservar ali uma distância do meu atleta que à minha frente. Desculpa. Ali a 200 metros do fim, eu meti-me abaixo, fui à minha vida e pronto, corri para a vitória. Só no fim é que avançaste para a liderança. É assim, eu ali aos 6 km cheguei ao lado dele. Mas mantive ali, não me cansei mais e depois cheguei ali ao fim, pronto, e foi dar tudo. É assim que se ganham as provas. É especial correr a São Silvestre. É especial, sim, sentir o espírito natalício, as famílias na rua, é sempre, enche o coração no atleta e deixa mais motivado. Vens do Campeonato da Europa de corta-mato em Turim, Itália, onde estiveste na equipa sub-20, foi a primeira grande presença internacional para ti. Foi aprendizagem, foi isso? Sim, a palavra que define melhor é aprendizagem. Eu ambicionava um lugar melhor, mas claro, as pernas deram o que deram e pronto. Para o ano estou lá outra vez, se tudo correr bem, e para fazer melhor, certamente. Hoje foi uma prova muito bem vivida, senti-me bem desde o início da prova até terminar a prova. Foi uma prova disputada ali pelo sprint, em que não consegui ser o melhor, mas foi muito bom já ter terminado em segundo lugar. Então todos os parabéns, todos os atletas, todos o pessoal que participou e bom que vem que estejamos cá novamente para fazer esta festa novamente. Estiveste ali a liderar, depois o Rodrigo surpreendeu-te. O Rodrigo apanhou-me cerca dos 6 km, em que nos 6º e o 7º km tentei manter-me com ele, a gente quebrou ali um bocadinho o ritmo, depois ao 8º sabia que ele era mais novo, vinha de velocidade e tinha um ritmo forte. Tentei ir embora, ganhei ali alguma distância, mas no último quilómetro conseguiu-me surpreender e sprintar mais forte do que eu para a meta. Olha o que parece este teu circuito, este circuito. Este circuito estava muito bem sinalizado, está de parabéns à organização, a Iran, toda a gente envolvente, a polícia, tudo mais, e que se mantenha assim para fazer a festa mais forte para o ano que vem. Foi uma prova, foi boa, fiz recorde pessoal, estou muito surpreendido comigo mesmo, apesar de saber que estava forte. Mas esta semana não me senti muito bem, tive maus indicadores, mas acabou por aliviar um bocado de pressão. Durante a prova fiquei sozinho muito cedo, ali aos 6 km comecei a ver que o terceiro, o quarto e o quinto classificado não estavam a ganhar distância, colei neles, vi que estava a disputar o terceiro lugar, nunca tinha estado com aqueles atletas durante uma prova, lá está, como eu disse, já foi o recorde pessoal, e quando vi que estava nos últimos 2 km a disputar o terceiro lugar, o lugar do pódio, estou a correr em casa e foi mais um boost extra que tive e pronto, foi isso, sprintar até ao fim e foi o terceiro lugar, estou muito satisfeito e é uma prova espetacular porque é boa para tempos, é plana e estava um tempo espetacular aqui no Seixal. E também o fecho da prova feminina. Encontramos o momento decisivo da competição, aquele em que Inês Marques apanha Ksenia Bugrova. Logo a seguir, Catarina Carmo viria a colar-se à atleta russa, mas Inês Marques disparou na frente para chegar a uma vitória apetecível, depois de excelentes prestações a meio do ano. 5º lugar na São Silvestre da Amadora, a 26 de fevereiro, depois 2º lugar nos 15 km do raio de Atlântico Meletes-Troia, 4ª na meia maratona do Dão Vinheteiro na Régua, com 81 minutos e 24 segundos, e agora, no final do ano, a vitória na São Silvestre do Seixal, fechada com o tempo de 36 minutos e 18 segundos, o seu melhor tempo para 10 km. Ksenia Bugrova tardou 2 segundos, fez também o seu melhor tempo em 10 km, 36,20 para a atleta da Rantejo. Catarina Carmo, 36 minutos e 20 segundos também, as três separadas por apenas 2 segundos. Laura Grilo, do Praças da Armada, foi a 4ª classificada. A 5ª foi Inês Rico, aquela que andou muito tempo na 2ª posição. 6º lugar para Marta Páscoa. É sempre espetacular correr aqui com tantas pessoas a aplaudir e a chamar o meu nome. É que mesmo correr em casa. Está uma noite muito agradável e é o meu local de treinos, principalmente na estrada. E foi muito bom ter boas sensações e fiz um bom tempo aos 10 km. Já não fazia um tempo tão bom há alguns anos e tendo em conta a fase que estou a ultrapassar, acho que foi uma prova bastante positiva. Vieste a controlar, na fase final é que vieste para a frente. Eu não via controlar, eu via no meu ritmo a fazer a minha prova. A partida foi muito rápida e eu tentei sempre manter um ritmo constante até ao final. E olha, consegui manter, e quando acho que as minhas adversárias quebraram um bocadinho, eu fui sempre mantendo. Então, primeira vez, correu muito bem, foi recorde pessoal, portanto, melhor impossível, correu mesmo muito bem. A Inês surpreendeu ali no fim? Bem,
Elas, a Inês e a Catarina, ambas apanharam-me ali no último quilómetro e foi uma disputa entre as três, foi fantástico. O atletismo é feito disto e é mesmo estes momentos que depois ficam na memória e se não fossem elas o tempo seria pior, não seria recorde pessoal, portanto é assim mesmo. Foi a tua estreia aqui neste circuito, nesta São Silvestre, o que te pareceu, o percurso, o ambiente? Espetacular, o tempo, o percurso, tudo é propício para fazer um bom tempo e pronto, estamos agora naquela época desportiva em que estamos mesmo em forma, então este é mesmo um bom percurso que recomendo muito e espero estar cá para o ano para fazer melhor. A prova correu bem, é uma prova rápida, muito plana. Vim ali com a Inês, que me deu um ritmo forte. Conseguimos circular em quem vinha na frente, que era a Ksenia, e acabámos as três juntas muito fortes. Assim. A Inês surpreendeu no fim, já se esperava um pouco? Sim, a Inês é uma atleta muito boa, já estava à espera que ela estivesse aqui numa boa forma. Não vou dizer que surpreendeu, porque eu já a conheço, mas sim, fez uma boa prova. Foi a tua estreia aqui na São Silvestre do Seixal, te parece aqui este ambiente, o percurso? Sim, já tinha recebido um bom feedback desta prova, por isso eu gosto sempre de fazer uma São Silvestre nesta altura da época e escolhi esta para vir este ano. E os anjos que são da casa também vieram participar. O Sérgio veio correr, o Nelson veio na condição de treinador. Primeira experiência assim um bocadinho mais a sério. Isto é incrível. Eu caí no erro de começar com os da frente, não é? Parecia eu que era simples. Quando olhei para o relógio, ia a 4. O meu pace era a 4 e disse, eu vou arrebentar rápido. É duro. Esta experiência de correr com o pessoal motiva muito. Vamos bastante por malta que nos conhece e que nos vão dando a motivação e força. Mas estes últimos 4 km, 3 km foi duro. Nelson, faltou o equipamento, foi isso? Não, eu hoje fui treinador do Sérgio. Não, brincadeira. Tenho andado ligeiramente constipado, fruta da época. Temos concerto de passagem do ano para a semana e sabia que normalmente não corro. Se não tinha corrido com o Sérgio, eu estava inscrito. Então não quis arriscar. Correu o Sérgio a representação dos dois. E bem, correu e bem. E que ambiente aqui nesta vossa São Silvestre? O ambiente é espetacular. É um bocadinho a imagem daquilo que eu e o Nelson fazemos. Trazemos de 2 em 2 anos. E o Nelson até pode falar mais sobre a prova, enquanto eu respiro aqui um bocadinho melhor, que é o Seixal treino na bicicleta. Aquilo que se vive neste tipo de provas, eu já uma vez fiz uma São Silvestre, mas em Lisboa, no Seixal. Ainda não foi desta vez, ou ano, se Deus quiserem, fazer com o Sérgio. Mas tudo o ambiente. Lá está, nós sabemos que existe aqui uma espécie de elite que ataca os lugares em termos competitivos, ataca os primeiros lugares, mas a grande maioria das pessoas vem para conseguir completar, cada um vem no seu ritmo, tranquilamente. A prova está bem organizada, onde as pessoas sentem-se que estão a participar em segurança. Isso, de facto, um conselho como este do Seixal, que é conhecido pelas Seixaliedas, que são um marco a nível nacional. Nós corremos o país inteiro e a malta do desporto diz, pois, vocês no Seixal, que é Seixaliedas. Isto é mais um exemplo de coisas que se podem fazer em termos desportivos no Seixal, que é bem feito. Portanto, parabéns ao Seixal, parabéns a todos que vieram correr. Boa noite, sou do Alto do Minho, CCRAM, a equipa da casa. É a 4ª prova que a gente faz e o SPAI é a primeira dele e gostamos muito. É para continuar. E assim foi a reportagem na 4ª edição da São Silvestre Baía do Seixal.